Nobres alunos, de volta para a segunda parte da aula do domingo, hoje, dia 6 de setembro de 2020, disciplina Gestão Aplicada número 1, último dia da disciplina, turma Eletrotécnica 19, de Itapipoca, pelo CETEP. Muito bem. Estávamos aqui a revisar conteúdos, né, e a tratar do vocabulário técnico. Ótimo. Falamos da contingência, falamos do plano de contingência. E são conceitos bem cotidianos, né, que você pode entender pela sua prática cotidiana. Ótimo. No seu dia a dia. Senhores, falamos da contingência, falamos do plano de contingência, vamos falar de eficiência. O que é eficiência? Eficiência está relacionada com os processos corretos, com a boa relação de custo e benefício. Quando você tem pouca matéria-prima, poucos insumos, mas consegue ter uma boa relação produtiva, você é eficiente. Quando você, dentro de um final de semana, estuda aquilo que um aluno normal precisa de uma semana inteira para estudar, você é eficiente. Você consegue fazer render melhor o seu tempo, né? Você tem aí eficiência. A eficiência não está relacionada com o final das coisas. Ela está relacionada muito mais com o meio do caminho. Como você faz as coisas, para que as coisas façam sentido, para que as coisas tenham viabilidade. Então, você pode resumir como processos corretos. Um time de futebol eficiente é um time que joga bem a partida, que é bem entrosado, que é bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, dá bons dribles, bons passes, boas finalizações, cria chances de bons resultados. Isso é um time eficiente, certo? Professor, e o que seria a eficácia? A eficácia, essa sim está relacionada com o resultado. Não qualquer resultado, mas com um resultado positivo. Quando você ganha a partida de futebol, quando você ganha o campeonato, você está sendo eficaz, você tem eficácia. Quando você bate a meta, você tem eficácia. A eficácia é o resultado, né? A eficácia, essa sim, é o final. A eficácia, essa sim, tem a ver com aquilo que traz a lucratividade, o bom faturamento, o alcance dos objetivos, o atingimento das metas, a vitória. Isso é eficácia. Mas tenha muito cuidado. Por quê? Porque é perigoso você ser apenas eficaz, você focar apenas no resultado no longo prazo. Porque eu consigo vencer hoje, se eu der tudo de mim, com muita raça. Às vezes acontece de um time pequeno vencer um time grande no campeonato, porque eles se esforçaram muito, porque eles tiveram aí um esforço extraordinário, uma grande força de vontade. Mas aí, quando você for observar, aqueles jogadores, eles estão lesionados, eles estão esgotados, eles estão muito cansados, eles estão exauridos. Depois daquele campeonato, você pedir para eles jogarem outro campeonato, eles não aguentam mais, né? Porque eles foram eficazes, tiveram um bom resultado, mas não necessariamente foram eficientes, entende? Então, fazer com eficiência é algo que requer uma certa maturidade. Eu vou te dar um exemplo aqui bem legal, bem didático, bem pedagógico sobre essa relação de eficiência e eficácia. Eu vi no noticiário que um determinado indivíduo ele estava falsificando moedas de R$1. Não vão fazer isso não, certo? Mas ele, na casa dele, ele estava falsificando moedas de R$1. Ele tinha uma máquina de produzir moedas. Então, ele estava produzindo moedas na casa dele, ou seja, produzindo o próprio dinheiro. Olha aí, ele tinha a sua própria casa da moeda. Isso é ilegal, tá certo? Não vai fazer isso não. Mas esse indivíduo estava fazendo. E aí, a polícia descobriu, certo? E foram analisar o que ele estava fazendo. Ele estava realmente sendo eficaz, ele estava tendo algum resultado, né?
produzindo moedas de R$1. Só que quando foram fazer os cálculos, descobriram que ele estava gastando R$1,50 para produzir uma moeda de R$1. Entendeu? Então, ele não estava sendo eficiente. Né? Ele estava gastando R$1,50 para cada moeda de R$1 produzida. Ele estava sendo eficaz, porque ele estava tendo resultado, ele estava tendo aquelas moedas, ele estava conseguindo fazer a falsificação. Né? Claro, não é para ninguém fazer isso, mas ele estava fazendo. Só que quando foram pesquisar, quando foram calcular, quando foram descobrir, rapaz, o cara era perdendo dinheiro, porque cada moeda de R$1 custava R$1,50 para ser produzida, então não tinha lógica, não tinha viabilidade. Quer dizer, ele fazia a coisa, mas a coisa não tinha sentido prático, tá certo? Então, assim, a gente tem que procurar investigar se uma coisa é eficiente, né? Claro que eu não estou falando aqui dos aspectos legais, mas se isso fosse legal, se isso fosse permitido, para ele produzir a moeda de R$1, o custo de produção de cada moeda tinha que ser muito abaixo de R$1 para aquilo tudo fazer sentido, né? Assim funciona a indústria, assim funciona também o comércio, né? Do que adianta eu vender muitas mercadorias se eu estou vendendo a um preço que é a preço de custo ou abaixo do preço de custo? Aquela história, ó, vendi muito hoje, olha aí, vendi pra caramba, sou um grande vendedor, estou vendendo aqui, vamos imaginar, meus produtos, certo? Estou vendendo aqui uma garrafinha de água mineral, 25 centavos, olha aí. Vendi tudinho, sou um grande vendedor, tive eficácia, tive resultado. Só que quando a gente foi observar, ele estava comprando cada garrafinha a 70 centavos. Então, ele não estava sendo eficiente. Para ser eficiente, ele precisava vender por pelo menos R$1, né? Para poder ter aí uma certa lucratividade. Eficiência, processo, eficácia, resultado. Quando você tem as duas coisas, você tem a efetividade, eficiência, trabalha direito, trabalha com viabilidade da maneira certa, com processos bem definidos e tem resultado ao mesmo tempo, gerando satisfação do cliente, gerando satisfação àquele que recepciona o seu produto ou o seu serviço, você tem efetividade. Quando você é eficiente e eficaz ao mesmo tempo, você é efetivo. E, professor, quando eu consigo ser efetivo no longo prazo, sempre efetivo, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, então você tem a chamada excelência. Você é excelente no que faz. O que é excelência? É a efetividade no longo prazo, certo? É muito difícil ser excelente em alguma coisa, mas com esmero, com experiência, com maturidade, com força de vontade, você pode conseguir. Assim são os atletas de alto desempenho, assim são os grandes artistas, assim são aqueles que desempenham a função de alta performance, né? Que são diferenciados do mercado, que existem poucas pessoas iguais a eles. Esses profissionais têm um grande valor, têm um grande passe profissional, empoderam o seu currículo profissional e se valorizam, certo? Muito bem. Senhores, temos essa boa relação aqui, né, de palavras já expostas para vocês, e vamos verificar aqui a diferença entre produção e produtividade. Uma coisa é a produção. Você pode fabricar algo, você pode produzir algo, você pode prestar algum serviço, só que às vezes aquilo não tem muita viabilidade. Né? Parecido com aquele conceito da eficiência. A produção, ela entrega alguma coisa para você. Vamos imaginar aqui um exemplo bem pedagógico, bem didático. Digamos que o Nonato, ele sabe que o Eric tem uma fábrica de cadeiras. Aí o Nonato diz assim, Eric, eu estou querendo te encomendar uma cadeira. Tá certo? Me vende uma cadeira. Tu produz para mim uma cadeira, tu tem uma fábrica, né? Tá certo, Nonato, eu vou produzir aqui a tua cadeira. Aí eu vou produzir a cadeira para o Nonato, usando a lógica só da produção. Aí eu fiz assim. 2 anos depois, eu entreguei a cadeira para o Nonato e disse, Nonato, está aqui a tua cadeira, ela custa R$2.000, pode me pagar, viu? Eu fiz a cadeira, não fiz? Produzi. Fabriquei, entreguei para ele. Ele não teve a cadeira? Teve. Mas aí você diz, Eric, depois de 2 anos, cara, isso é tempo demais. Você não parou do prazo,
Eric, mas você está cobrando R$ 2.000 pela cadeira, você não falou do preço, né? Então, assim, a produção, ela faz, ela entrega alguma coisa, mas ela não tem nenhum compromisso com a viabilidade dessa coisa, certo? É diferente da produtividade. Como é a produtividade, para você entender muito bem? A produtividade é assim. O Nonato estava querendo uma cadeira e ele sabe que o Eric tem uma fábrica de cadeiras. Aí ele faz uma encomenda para o Eric dizendo assim: Eric, eu estou querendo te encomendar uma cadeira e eu preciso que você me entregue essa cadeira no máximo daqui a 15 dias. Tem um prazo. Tem condições? Eu analiso e digo: tem, Nonato, dá certo. Aí o Nonato diz assim: Eric, eu quero uma cadeira que ela tenha a estrutura de aço e que tenha o assento e o encosto de material sintético na cor vermelha. Tem condições? Eu analiso e digo: tem, Nonato, tem condições. Aí o Nonato diz: Eric, eu quero uma cadeira que possa suportar uma pessoa de até 120 quilos. Opa, tem condições? Eu analiso e digo: tem, Nonato, tem condições. Aí o Nonato diz assim: Eric, eu só posso pagar no máximo R$ 90 por essa cadeira. É o dinheiro que eu tenho. Tem condições de fabricar uma cadeira assim para mim? Eu analiso bem e digo: tem sim, Nonato, tem condições. Então, eu vou entregar para o Nonato, não é qualquer cadeira, não é a qualquer custo, não é a qualquer prazo. O Nonato quer uma cadeira que tenha uma estrutura de aço, que ela tenha um assento e um encosto de material sintético na cor vermelha. Ele precisa de uma cadeira que suporte uma pessoa de até 120 quilos. Ele precisa que essa cadeira seja entregue em até 15 dias e ele só pode pagar R$ 90 pela cadeira. Então, eu pego todas essas informações, que são os meus fatores de produção, e analiso. Opa, para produzir essa cadeira do Nonato, eu tenho que ter um custo de produção abaixo de R$ 90, porque tem que pagar matéria-prima, mão de obra, insumos, pagar impostos, e ainda tem que tirar meu lucro, né? Então, só faz sentido para mim produzir uma cadeira como essa se o custo de produção estiver muito abaixo de R$ 90. E eu ainda tenho que verificar o prazo. Só vale a pena fazer essa cadeira se eu tiver condições de verdade de entregar dentro de até 15 dias. Se eu demorar demais, não vale a pena. Só tem condições se eu conseguir cumprir todas essas especificações. E aí, 15 dias se passam, eu faço a cadeira com a lógica da produtividade, fabriquei a cadeira e entreguei para o Nonato. Nonato, está aqui a sua cadeira, ela custa R$ 90. Pode me pagar. E o Nonato paga, satisfeito. Por que ele paga satisfeito? Porque eu cumpri os fatores produtivos, aquilo que foi prometido, eu cumpri o prazo, eu fiz no custo certo, no tempo certo, com as características certas. O nome disso? Produtividade. Entenderam a diferença entre produção e produtividade? A produção faz. Mas a produtividade faz no custo certo, no prazo certo, da maneira certa, com viabilidade, uma coisa que de fato faça sentido, não é? Um outro exemplo bem bacana para a gente poder assimilar bem. No Egito Antigo foi edificado muita coisa, né? Muitas construções, dentre elas as grandes pirâmides. A maior das pirâmides é a pirâmide de Quéops, lá no Egito, né? Lá no Cairo tem a grande pirâmide. Tem aquelas três maiores, a maior delas é a pirâmide de Quéops. Fala-se que para construir a pirâmide de Quéops, o faraó, ele demorou 40 anos. Ele precisou de 50.000 operários. E ao longo desse tempo, mais da metade desses operários morreram na obra. E que esse faraó gastou todo o dinheiro que o Egito tinha para poder construir a pirâmide. Ele construiu? Construiu, mas ele demorou 40 anos, mas ele matou milhares de pessoas, mas ele gastou tudo que tinha no Egito. Mas ele fez, porque para ele a pirâmide era importante, né? Ela era um templo, ela era uma câmara mortuária, ela era um observatório astronômico, ela era algo que na cultura dele significava o contato com os seus deuses. Então, para ele fazia sentido. Aí eu digo assim, será que hoje, no século XXI, aqui no Brasil, com toda a engenharia e arquitetura que nós temos, porque temos bons arquitetos, porque temos bons engenheiros, porque temos alguns recursos, nós podemos construir uma pirâmide igual àquela do Egito, a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide?
E a resposta, sim, nós podemos. Podemos. Se eu reunir todos os esforços da nação brasileira, dos melhores engenheiros e arquitetos, todos os recursos do Brasil, que são grandes, apesar de toda a crise, nós temos muito dinheiro ainda, posso fazer. Mas aí a pergunta que eu faço, isso tem viabilidade? Porque, na minha lógica, fazer uma pirâmide dessas hoje é apenas produção, não é produtividade. Certo? Em vez de fazer essa pirâmide, eu poderia muito mais pensar em produzir ou ter a produtividade de uma construção que fosse, por exemplo, uma escola, uma universidade, um centro de ensino. Olha aí, eu vou construir um prédio que vai abrigar uma grande escola técnica, tipo o prédio do CETEP. E aí eu vou ter várias salas de aula, vou ter vários cursos técnicos, né? Dá para fazer? Dá. Tem viabilidade? Tem. Eu não vou demorar 40 anos para fazer isso. Eu não vou matar milhares de pessoas para fazer isso. Eu não vou gastar todo o dinheiro da nação brasileira para fazer isso. E eu não vou ter retorno, porque eu vou ter custos ali rentáveis, não é? Uma boa relação com o mercado. Isso é produtividade. Entenderam? Então, é isso. Abrindo para perguntas, alguma dúvida sobre essas palavras ditas até agora, senhores? Professor, sobre o da pirâmide, e não foi só uma vez, viu, que ele fez a pirâmide, eu vi uma pesquisa uma vez, desde eu fui 4 vezes para ele acertar o pirâmide, viu? Pois é. Daniel Rodrigues aí participando com a gente, né? É verdade. Tem a lógica da produção, tem a lógica da produtividade. A produção entrega alguma coisa, a produtividade entrega alguma coisa no prazo certo, com o custo certo, com a viabilidade certa. Né? Muito legal. Tem coisas na vida que são assim, né? A gente teima em fazer uma coisa, mas a gente sabe que vai gastar muito dinheiro com aquilo. A gente sabe que vai gastar muito tempo, muita energia, porque a gente teima, a gente quer porque quer. Mas o mesmo dinheiro e tempo a gente poderia utilizar para fazer outra coisa que seria muito mais produtivo. Né? Se a gente analisar, na vida da gente também tem isso. Nas empresas da gente, às vezes, acontece isso também. Não é assim? Senhores, vamos falar de sinergia. O que é sinergia? Para quem ainda não entendeu o que é sinergia, eu vou simplificar para você. Sinergia é quando 1 mais 1 não é igual a 2. Sinergia é quando 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5, 100, 1000, 1 milhão. Sinergia não é matemática. Sinergia é multiplicação de força através do trabalho em equipe coordenado, sincronizado. Um conceito bem técnico. Para quem não anotou ainda e quiser anotar. Sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. Repetindo, sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. Repetindo mais uma vez, pois a repetição conduz à excelência. Sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. 1 mais 1 é igual a 3. 5 pessoas podem trabalhar e ter a produção, a produtividade de 50 pessoas. 11 alemães podem atropelar a seleção brasileira como se fossem 30 ou 50 pessoas. 7-1, Copa do Mundo, 2014. 300 soldados espartanos podem enfrentar 1 milhão de soldados persas em determinadas condições. O que é isso? Sinergia. Tem empresas que têm pouca estrutura, mas faturam mais do que empresas com grande estrutura. O que é isso? Sinergia. Tem famílias pequenas que são muito organizadas, prosperam, são felizes, mais felizes do que grandes famílias com muitos agregados. O que é isso? Sinergia. A sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. Tem muito a ver com o trabalho em equipe. Com a sinergia, as forças se multiplicam para muito além da normalidade. Na sinergia, o todo é maior do que a soma das partes.
o todo é maior do que a soma das partes. Se você pegar o corpo humano, o seu corpo, por exemplo, você tem cérebro, tem coração, tem estômago, tem pulmões. Cada órgão desse, separado, ele é uma coisa. Se você juntar tudo, ele é muito mais do que o simples órgão. Ele é uma pessoa, é um ser humano que pensa, que raciocina, que toma decisões, que tem sentimentos, que pode praticar o bem. Isso é sinergia. Sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. Tem uma empresa, aí tem um departamento de produção, tem o departamento de marketing, tem o departamento de recursos humanos, tem o departamento financeiro. Se todos esses departamentos trabalharem isolados, não tem sinergia nenhuma. Se eles trabalharem juntos, cooperando e todos desejando que todos os departamentos sejam um corpo só, uma coisa só, para a empresa avançar, isso é sinergia. Sinergia é uma força que supera a soma dos resultados individuais. Entendem? Muito bem. Alguma dúvida, senhores, sobre sinergia? Podemos prosseguir aqui. Temos sinergia nessa turma, de Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Muito bem, vamos prosseguir então. Senhores, o que é mitigar? Já falamos aqui. Mitigar significa reduzir o impacto. Reduzir o impacto. Amenizar. Minimizar os efeitos de um problema. Nós somos profissionais, estamos chegando num nível de maturidade onde nós sabemos que existem problemas na vida que não têm solução definitiva. Mas que nem por isso você deve se acomodar. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença crônica, incurável, ela vai se matar por causa disso? Não. Ela vai ter uma vida mais saudável, ela vai tomar algum medicamento, ela vai ter uma alimentação mais balanceada, ela vai praticar exercícios físicos para que ela possa o quê? Trabalhar, estudar, ser produtiva. Eu não preciso se matar. A doença tem cura? Não. Mas eu posso mitigar os efeitos da doença naquela vida, daquela pessoa. Isso é mitigar. Às vezes, na indústria, eu tenho perdas, eu tenho defeitos. E é inevitável, em alguns sistemas, você ter perdas, ter problemas. Aí eu vou deixar para lá? Não. Eu não posso resolver 100%? Não. Posso não. Eu posso mitigar? Posso. Então, eu vou mitigar. Vocês não são eletrotécnicos e não sabem que na eficiência energética não tem isso? Eu não tenho perdas na distribuição? O simples fato de distribuir energia elétrica não tem perdas na rede, no sistema, mas eu não posso diminuir essa perda? Isso é mitigar. Se você trabalha com água, na CAGES, por exemplo, você não sabe que tem perdas durante o sistema, na rede de distribuição, porque tem vazamento, porque tem ligação clandestina, porque tem algum problema. Você sabe que a água que sai lá do reservatório não é a mesma quantidade que chega nas residências dos usuários. Você sabe disso, porque tem perdas. E aí você vai deixar para lá? Não, você vai corrigir o sistema até você conseguir não zerar, mas diminuir bastante aquelas perdas. Isso é mitigar. Certo? Veja um exemplo aqui bem didático, bem pedagógico, bem ilustrativo. Vamos imaginar que você tem um filho e que esse menino é danado. É daqueles meninos hiperativos. O menino é uma espoleta. O menino, na verdade, ele na escola, eu não queria nem dizer, né? Mas o menino é um verdadeiro capeta. Na escola, ele bate em todos os colegas. Só em todos, bate em todo mundo. O menino é tão ruim que ele cospe na cara da professora. O menino é tão ruim que em casa, para se divertir, a brincadeira dele é jogar pedra no carro dos vizinhos para quebrar os vidros. É o que ele faz para se divertir. E você é pai, você é educador. O que é que você faz? Você orienta o menino, você castiga o menino, você repreende o menino, você fala com a professora, você fala com o coordenador da escola, fala com o diretor, leva o menino para o psicólogo, leva o menino para o psicopedagogo, bota o menino para ajoelhar no caroço de milho, não sei nem se pode, mas você bota, orienta o menino, conversa com o menino mais uma vez, leva o menino para o exorcista para tirar o demônio do couro dele. E depois de muitos meses fazendo isso, de repente,
Na sala de aula, acontece algo. O menino já não bate mais em todos os colegas, só em alguns. O menino já não cospe mais na cara da professora, ele só faz gritar palavrão com ela. Em casa, o menino já não joga mais pedra no carro dos vizinhos para quebrar os vidros, ele só faz riscar a pintura. O menino ficou perfeito? Não. Mas ele melhorou ou não melhorou? Melhorou. O que é isso? Mitigar. Você sabe que ele é muito danado, que ele é hiperativo, que ele é um espoleto, mas você, como pai, você tem que tomar alguma providência. Mesmo que ele não fique perfeito, melhorar ele pode. E você pode ser o agente dessa melhoria. Nesse caso, você não conseguiu tornar o seu filho um menino perfeito, mas você conseguiu mitigar toda aquela danação dele, né? Então, você reduziu o impacto do problema. Você acabou com o problema? Não, mas você melhorou bastante, certo? Então, tenham cuidado, porque a gente está se aproximando aí das eleições e tem muito político que gosta de prometer coisas que não vai cumprir, né? Que não consegue cumprir, tá certo? Tem muita gente que diz assim, né? Nas eleições a gente escuta muito. Se eleito for, prometo acabar com a violência no Brasil. Será? Será que é possível acabar com a violência no Brasil? Será que é possível uma pessoa acabar com a violência no Brasil? Não, não é. O político verdadeiro, ele não deve dizer vou acabar com a violência. Ele deve dizer assim, se eleito for, vou lutar para mitigar a violência no Brasil. Porque a violência não é apenas uma questão de segurança pública, não é apenas uma questão de forças policiais. É uma questão muito mais estrutural, que tem a ver com educação, tem a ver com cultura, tem a ver com um sistema que favorece, às vezes, a criminalidade. Mas isso não é só uma questão de polícia. Eu preciso de armamentos, eu preciso de equipamentos, eu preciso de comunicação, eu preciso de escolas. Eu preciso evitar que aquela criança, aquele jovem se torne um futuro marginal. Eu preciso de políticas públicas, eu preciso de creche, eu preciso de urbanização, eu preciso de professores qualificados. Só na ponta é que eu preciso de polícia. Uma vez eu fui falar com um major de polícia de um bairro muito perigoso aqui de Fortaleza, estou em Fortaleza. Eu estava pesquisando a respeito da violência urbana e procurando soluções para mitigar a violência urbana, né? Eu trabalhava e presto serviço, às vezes, nessas áreas sociais, e aí fui falar com o major de polícia que ele estava com um comando de uma tropa de policiais militares. E aí eu disse, major, meu nome é Érico, estou aqui fazendo uma pesquisa, gostaria de entrevistar o senhor e perguntar qual é a solução para a questão da violência urbana aqui em Fortaleza, porque a violência está demais. Aí eu pensei que ele, como policial que ele fosse responder assim, mais polícia, mais armamentos, mais viaturas. Ele não disse nada disso. Ele disse, Érico, aqui nessa comunidade, as pessoas me tratam como se eu fosse um rei. Todo dia eu recebo presente aqui. Todo dia vem gente entregar coisa aqui na minha porta, porque acho que eu vou resolver o problema dessas comunidades, de toda essa violência. Só que, Érico, eu não consigo resolver o problema todo, porque o policial, ele combate o problema depois que o problema está instalado, depois que o crime é realizado. É muito difícil fazer um trabalho preventivo. Está vendo aquelas crianças ali, Érico, ele apontando para os meninos da rua? Érico, aqueles meninos vão me dar problema daqui a alguns anos. Infelizmente, muitos deles vão ser os futuros marginais, porque estão expostos à violência, porque são seduzidos pelo crime. É muito sedutor você chegar para um jovem desse aí, um garoto de 12 anos, e, por exemplo, você dizer assim, menino, você não vai ter nada na vida, não. Larga a escola, vem aqui para a nossa facção, eu te dou uma arma, eu te dou dinheiro, eu te dou poder, eu te dou condição. Aí o menino é facilmente seduzido. Não são todos, mas é muito fácil, é muito mais fácil você seduzir, né? Entregando coisas rápidas, porque eles estão expostos ali. Muitos não têm família estruturada, muitos não têm um lar, muitos estão ali numa condição em que eles são
arregimentados pelo tráfico, pelas facções, pela criminalidade. E ali eu tenho universidades do crime, nas ruas. Eric, para conseguir dar uma solução, pelo menos mitigar o problema da segurança pública, a gente precisa de uma boa estrutura para essas crianças. As favelas precisam se transformar em comunidades urbanizadas. Precisa ter saneamento, precisa ter saúde, precisa ter posto de saúde, precisa ter creche, para poder as crianças, às vezes a mãe, poder trabalhar, ter renda, deixar a criança na creche, se for ela muito pequena. Ou então escola de tempo integral, para o jovem poder ficar ali, não ter muito tempo de pensar em besteira na rua, de ter acesso à droga, de ter acesso ao crime, de ser seduzido pelos criminosos. E dentro da escola ter um bom controle com os professores, com os coordenadores, para que também o crime e a droga não cheguem lá dentro, porque às vezes chega. Eric, essas crianças precisam de perspectiva e saber que o cidadão ele pode ter emprego. Nós precisamos de emprego, de renda, de perspectiva, para ele saber que ele não precisa ter uma atividade ilícita, que ele pode trabalhar legalmente e ter um projeto de vida, construir família e assim se tornar um cidadão melhor. Eric, o problema é que nós temos que ter aqui nas comunidades assistentes sociais para orientar essas famílias. Às vezes a mãe não educa o filho porque ela mesma não foi educada. Às vezes a família nem tem um pai. Eric, a gente precisa gerar aqui, sabe o quê? Boas condições, um bom clima. Se qualquer igreja séria quiser se instalar aqui, também ajuda para formar eticamente as pessoas, seja a igreja católica, seja um templo evangélico. A polícia é uma das coisas importantes, mas não é a única. Tudo isso reunido, nós vamos conseguir mitigar a violência no Brasil, a violência em Fortaleza, a violência no estado do Ceará, né? Então, isso é mitigar, isso é ter responsabilidade, isso é pensar. Eu não posso zerar um problema, mas eu posso combatê-lo para minimizá-lo. Assim é na indústria. Às vezes eu tenho uma máquina, um maquinário que ele produz muito, só que ali eu percebo que existe muita perda. Por exemplo, indústria de suco de fruta, é muito comum você perder milhares ou centenas de litros de suco de fruta pronto para beber, só porque tem problema no fecho final da embalagem, da caixinha de suco, ou porque o funcionário está mal treinado, ou porque a máquina está descalibrada. O que é que eu posso fazer para mitigar isso, para melhorar isso? Recalibrar minhas máquinas, verificar novamente o projeto da embalagem, treinar e qualificar de maneira adequada o colaborador, o funcionário. Aí, em vez de perder milhares ou centenas de litros de suco, eu posso perder algumas dezenas apenas, uma perda aceitável. Isso é mitigar, certo? Muito bem. Então, eu vou dar uma pausa aqui, para a gente já reiniciar daqui a 2 minutos, e na volta a gente fala de resiliência. Ok, senhores? Até daqui a 2 minutos.